Olá pessoal, meu nome é Roberto Schultz, sou instrutor da HSC Brasil. Vamos mostrar hoje a facilidade de uso do Mail Inspector. Essa primeira tela do portal você consegue visualizar os e-mails que passaram por ele na data de hoje, ou seja, desde as 0 horas até o presente momento. E aqui logo à direita a qualidade dos e-mails. Então você tem total de quantidade de e-mails que passaram já na caixa e também o tamanho, né, soma total do tamanho dos e-mails, bem como a qualidade deles. Mas o que mais importa para o administrador é essa parte do real-time e-mail, justamente para você poder visualizar os e-mails, a classificação dos e-mails do dia. Então aqui, por exemplo, vamos pegar um qualquer aqui. Esse e-mail aqui, por exemplo, né, você consegue saber que ele passou pelo ponto de acesso ML01, a data e a hora de chegada desse e-mail, o assunto do e-mail, de quem para quem, o tamanho dele, quanto que gerou a pontuação no cálculo de spam, se tem algum anexo ou não, nesse caso se daí não tem, o que houve com o e-mail, se foi entregue ou não, nesse caso aqui a mensagem não entregue e está em quarentena. Logo à direita tem o status, então você consegue saber exatamente que esse e-mail, por exemplo, foi considerado e-mail marketing, domínio recentes / suspeitos, é um e-mail impostor e também foi classificado como book e-mail. Ao dar um duplo clique sobre esse e-mail, ele vai abrir mais informações sobre ele. Então você consegue saber o ID que o e-mail que o Mail Inspector gerou para esse e-mail, a data, todos os dados, repete alguns dados, né, anteriormente já mostrados. Mas uma interessante para vocês aqui como administrador é the envelope e o the header. Isso quer dizer o quê? Quem mandou de verdade e o que aparece para o usuário no Outlook. Nesse caso coincidiu, né, parcialmente, na verdade, né? Então ele fez o que? Aqui está esse cara aqui para pro Mail Inspector, na verdade pro protocolo SMTP, né? Quem mandou o e-mail de verdade foi esse daí, o que aparece para o usuário é esse Bernardo.lemos. Né? Então ele está considerando como e-mail impostor devido à análise desses cabeçalhos aí, né? Então você consegue saber exatamente quais pontos que pegaram esse e-mail. Então, tipo, de repente ele foi classificado aqui, por exemplo, como mail marketing, domínios recentes, book e-mail, caiu com whitelist, regra controle avançado. Né? Então você consegue saber exatamente todas as informações. E logo abaixo tem maiores detalhes. Se tivesse algum CDR ativo e esse e-mail tivesse algum anexo e ativado o CDR, teria indicado aqui. Relatório de conteúdo, se ele tivesse algum anexo com algum MIME type, alguma coisa assim, ele ia apresentar os tipos de MIME type aqui, né? Relatório do white e blacklist, se ele está em white ou blacklist, no caso ele está em whitelist, e a quarentena que caiu ele, no caso esse e-mail caiu como spam e book e-mail. Filtro de spam tem a pontuação que esse e-mail recebeu, que é 26.75, para ser considerado possível spam, 7 pontos já bastariam, e ao contrário de muitas soluções, o Mail Inspector te mostra exatamente o que compõe essa pontuação, né? Então, ou seja, ele não é uma caixa preta que te dá 26.75 e fale, aceite. Não, aqui o Mail Inspector te dá o motivo. Então, você vê que o Machine Learning gerou 5 pontos, ele está com DKIM inválido e com erro no DKIM, na assinatura DKIM. Então, já... Não, desculpe, está com a assinatura do DKIM correto, né? Só que não tem uma assinatura de DKIM, mas não necessariamente válida, né? Mas olha, pode verificar que o DKIM era inválido. Então te gerou duas pontuações complementares, né? No caso ele caiu também como e-mail marketing, remetente de e-mail marketing, quem mandou tem já a reputação de e-mail marketing e veio de um local com reputação ruim. Então você consegue saber exatamente a pontuação que estão sendo gerados esse 26.75. Ameaças, caso ele tivesse algum anexo, alguma coisa assim com ameaça lá dentro. O cabeçalho do e-mail, pode verificar que ele vem com os dados tabulados, tudo bonitinho, não vem aquela tripona de log, então não tem que se preocupar, já vem certinho para vocês poderem visualizar os cabeçalhos analisados já. O e-mail como texto e como HTML, claro que isso o usuário tem que ter permissão de visualização desse e-mail. Os anexos, para você poder baixar esse e-mail. Esse caso ele tivesse algum anexo a mais, estaria logo abaixo dele para você poder baixar. DLP, se tivesse ativado alguma regra DLP específica sobre ele. Smart Defender, para visualizar a qualidade dos links em tempo real, pode verificar que está analisando os links.
E o log de evidência, o que houve com o e-mail na hora da entrega. Nesse caso aqui ele foi quarentenado. Vamos pegar algum aqui que tenha sido entregue, só para mostrar para vocês a diferença de log de quarentena dele. Dei um duplo clique nesse que está verdinho aqui, né? Pode ver que a seta verde, envelope indica a mensagem entregue, né? E limpa, né? Log de evidência, ele pode verificar aqui status igual sent, ou seja, ele seguiu adiante para a entrega. E o que acontece? Muitos usuários, já aconteceu comigo, reporta assim: ah, eu não recebi o e-mail, está travado lá no spam, culpa do spam. E para achar esse e-mail, né? Muitas vezes sair caçando e-mail. Então por aqui você consegue simplesmente procurar o e-mail e pegar o log de evidência para provar que ele saiu e foi entregue ou não. Ao clicar com o botão direito tem outras opções, a qual você pode fazer o que? Liberar a mensagem da quarentena, por exemplo, essa mensagem que está em quarentena, aqui, ó, mensagem entregue, mensagem não entregue e quarentena. Em quarentena. Ao clicar no botão eu posso reenviar essa mensagem, vai tirar da quarentena e entregar adiante, seguir adiante, entrega. Mover a mensagem de uma quarentena para outra, reprocessar a mensagem, fazer todo o cálculo de spam novamente, verificação de vírus, tal. Classificar, né, marcar como confiável por IP, domínio ou endereço do remetente, ou indesejável, que seria whitelist e blacklist. Eu, como administrador, ao colocar, por exemplo, o endereço, eu vou colocar para todo mundo da empresa, né? Mas lembrando, se o usuário acessar essa tela aqui, que ele a princípio tem um acesso também, né? Basta ele entrar com o login e senha dele, ele vai ter essa parte também de marcar como confiável ou indesejável. E ao fazer isso, o usuário vai travar só para ele. Por exemplo, eu coloco como indesejável o IP. Ele vai estar indicando o IP indesejável, só que somente para esse usuário. Eu, como administrador, eu estou manipulando a empresa inteira, então eu vou fazer, ao fazer isso, eu farei para todo mundo. É possível editar depois disso, né? Então basta para isso entrar na parte de painel de controle, escolher o White Blacklist e editar ele. Vamos voltar aqui. Adicionar algum determinado grupo, colocar ele em algum grupo e criar uma regra específica para ele, encaminhar a mensagem, mandar essa mensagem para um, sei lá, para um gerente, um diretor, né? Sem que nenhuma das partes, tanto de como para, fiquem sabendo. Reportar para HSC como, sei lá, como não spam, de repente foi classificado como spam, e eu reportar para HSC como não spam, o pessoal vai receber a amostra desse e-mail e vai analisar esse e-mail para verificar realmente se não é spam, e não sendo, vai gerar uma assinatura específica para esse e-mail. É a mesma coisa, no caso, reportar como spam, como vírus ou phishing. Remover da quarentena é apagar esse e-mail da lista. Aprender como spam ou aprender como não spam é você ensinar a caixa de vocês específico se esse e-mail é spam ou não spam, ou seja, ele vai influenciar no machine learning nos próximos e-mails, né? Obter log de evidência é aquele mesmo log de evidência de entregue ou não, nesse caso aqui foi quarentenado. E liberar todas as mensagens, libera todas as mensagens do dia. É possível fazer, aqui nessa tela aqui apresenta as mensagens do dia, então, ou seja, desde as 0 horas até o presente momento. É possível fazer pesquisas anteriores ou por qualquer outra coisa, por exemplo, clicando no botão pesquisa avançada, né? Então eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, na palavra no corpo Viagra. Eu quero e-mails que tenham Viagra no mês de março de 2019 até o presente momento. Então vamos aplicar aqui. Ele vai fazer a busca, no caso retornou dois e-mails, né, com a palavra Viagra no corpo. Ao dar o duplo clique aqui eu posso visualizar, né, o e-mail, se você tiver permissão para isso. Vamos pegar o texto aqui, olha, aqui tem a palavra Viagra no corpo do e-mail. Vamos pegar o próximo e-mail. Viagra novamente. Então você pode ver que realmente ele faz a busca por qualquer parte do corpo do e-mail. Corpo, não somente corpo, mas desculpe, qualquer parte do e-mail, né? ID do e-mail, o assunto de, para. Então, de repente, eu quero aqui para contato. Tendo a palavra contato no para, ele vai separar todos os e-mails do mês de março. Então, além disso, você pode casar filtros. Então, você quer o do contato e que caiu como e-mail marketing. Então, foram classificados como e-mail marketing, estão para o contato. Tem a palavra contato no para. Então é possível fazer busca tudo que é jeito. Outro ponto,
Essa tela que eu mostrei para vocês são os e-mails que foram analisados por ele. Todo o sistema de proteção de e-mail trabalha dois níveis de proteção. A nível de processamento, ou seja, quando já calculou spam, verificou se tem vírus ou ele vai barrar nível de conexão. Então, de repente, um e-mail está com o cabeçalho errado, ele já tesoura na entrada. O Mail Inspector, ele te mostra os e-mails que foram barrados no nível de entrada, que fica aqui na parte de conexões, logs do MTL. Você consegue visualizar os e-mails que foram barrados a nível de conexão e o motivo. Então, ou seja, o e-mail não chegou a entrar na caixa, mas ele indica que foi barrado a nível de conexão e te dá o porquê. Além disso, o Mail Inspector possui sistemas de proteção específicos para fraude de e-mail. Então tem sistemas específicos, proteções criadas especificamente para isso. Na parte aqui no anti-spoofing, nós detectamos falsificação de remetentes de e-mail spoofing, ou seja, alguém tentando mandar para dentro da tua empresa usando seu próprio domínio como se fosse um remetente autorizado, né? Controle de novos domínios. Você como administrador pode configurar de repente menos de um mês, por exemplo, ser considerado domínio como novo. Então, e-mails que tenham domínios cadastrados há menos de um mês vão ser considerados novos e ser pontuados, ser bloqueados. Vocês decidem o que vai acontecer com esse e-mail. Remetentes estão forjando o campo from, né? Então domínios forjados usando free mail, ou seja, usando um Yahoo da vida, um Hotmail da vida, e que está forjando o campo from, né? A mesma coisa, né? Na parte de baixo aqui você pode fazer o que? Ele pontuar, por exemplo, domínios com cabeçalhos diferentes. Então, de repente, o domínio, lembra que eu mostrei para vocês lá o domínio, o from e do envelope lá, né? Então você consegue saber. Vamos dar um duplo clique nesse daqui. Por exemplo, aqui está lá mkt@mkt.americanos.com. Nesse caso aqui é o mesmo from, mas o hacker muitas vezes muda esse from justamente para querer mandar, sei lá, de uma máquina contaminada e está mudando o from para o Santander, Banco do Brasil, qualquer um desses aí. Tá ok? Novamente, pode ver como que é fácil o uso do Mail Inspector. Espero ter ajudado, sanado algumas dúvidas. Agradeço o tempo de vocês.